Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Gabriel do canal Além do Código e nesse curso eu vou estar fazendo um projeto com vocês e esse projeto ele vai servir para você dar um pontapé inicial com o TypeScript dentro do React, tá? Hoje em dia aprender TypeScript é muito importante para você entrar no mercado de trabalho, né? Se você quer ser um desenvolvedor front-end e trabalhar com React, você precisa saber TypeScript, né? A maioria das empresas, das vagas, estão pedindo isso obrigatoriamente ou pelo menos será um diferencial. Tá? E esse curso vai ser ótimo para você que já sabe um pouco de React, já tem uma experiência, né? Já sabe o básico ali do JavaScript para você mexer com o React em si, né? E para você que também nunca fez um projeto na vida utilizando o TypeScript no React.js, tá? Se você não sabe completamente nada de TypeScript, eu te indico ver esse curso aqui do William Justen. O card está aparecendo aí na tela, porque você precisa saber pelo menos o básico do TypeScript para depois aprender como que se usa o TypeScript dentro do React, né? Então, esse projeto é um projeto bem simples, porém muito bom para iniciar no TypeScript, né? Eu tenho certeza que vai dar para aprender muito nesse curso, pelo menos o básico, assim, para você não ficar perdidão vendo outros tutoriais um pouco mais complexos, tá? Então, esse projeto é basicamente um to-do list, né? Que eu, sei lá, se eu colocar alguma coisa aqui, ó, fazer lição e depois adicionar essa task, apertando no botão, ele adicionou aqui e também até aparece um toast, né? E se eu tentar adicionar uma task sem digitar nada no input, olha o que acontece. Registre alguma task, dá um toast de erro, né? Que é uma verificação que a gente faz, que a gente vai acabar fazendo também. E também é basicamente isso. A gente pode ir digitando, a gente também depois pode excluir a task que a gente colocou, né? E é basicamente são essas as funcionalidades desse projeto. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, me siga lá no Instagram também, para qualquer coisa a gente tá trocando uma ideia, tranquilo? Então, primeiro nós vamos criar a nossa estrutura, né? Então, para a gente não perder tempo criando a estrutura do HTML, do CSS, dessa aplicação, eu vou disponibilizar para vocês o repositório do GitHub com o projeto, só que no caso só a parte do HTML e CSS, né? Porque as funcionalidades nós vamos criar juntos, né? Obviamente. Então, primeiro, vai aí na descrição e acesse um link do repositório do GitHub desse projeto aí pelo link da descrição, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão apertar nesse code, né? Aí, depois que vocês apertarem nesse code, vocês vão copiar esse link aqui, né? Ele deu até aqui, ó, copiado. E depois vocês vão no prompt de comando de vocês, escolha um repositório. Você pode dar um git clone. Aí você pode dar um Ctrl V e você pode renomear, tá? Esse nome aqui. Então eu vou dar aqui to do canal. Eu vou renomear para esse nome, mas se você quiser renomear para outro, pode renomear. Então vai clonar aqui tudo certinho, clonou já. Então aqui eu posso dar um cd to do canal, npm install antes para baixar todas as dependências, tá? Então as dependências foram instaladas, tá? E agora sim a gente pode dar um code ponto, code espaço ponto, para abrir o VS Code na pasta do nosso projeto, certo? Agora sim, ó, apareceu até o Node Modules aqui. E só vou dar um CLS para limpar aqui o nosso prompt de comando. Então agora eu vou dar um npm start. Então aqui o React já abriu no meu navegador. E é esse basicamente o projeto, né? Não tem nenhuma funcionalidade nem nada. Isso é uma página totalmente estática. Eu aperto aqui, não acontece nada. E beleza. Então esse projeto aqui, ó, o que ele tem? Primeiro a gente está no nosso app.tsx e nele basicamente tem esse H2 que é o lists, né? Aí tem um input, depois tem um botão de type submit, né? Pra gente enviar, né? O que a gente colocar dentro aqui desse input, tá? E beleza. E depois a gente tem um componente chamado toDoTask. Dentro desse toDoTask, basicamente, esse componente toDoTask, basicamente, é esse card aqui, tá? É basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo não, tá bom?
Então, agora que eu já apresentei para vocês um pouco do código desse projeto, vamos partir para nossas funcionalidades, tá? Então, depois que a gente já conseguiu clonar essa interface aqui do GitHub, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos precisar acessar a informação que a gente colocou nesse input, tá? E armazenar dentro de um state. Então, todo texto que nós digitarmos nesse input, né, que nós passarmos para esse input, a gente precisa armazenar essa informação para dentro de um state. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente só vai dar um const, a gente pode dar um const task, set task, tá? Esse vai ser o nome do nosso state. A gente pode dar um use state. A gente pode dar um use state e passar aqui, né, uma string, né? E aqui eu vou importar, tá? Então, aqui importado, para você fazer isso é só você dar um Ctrl espaço, que vai aparecer ali para você importar, e tranquilo. Então, depois, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar um carinha chamada value para dentro aqui do meu input, tá? E a gente vai passar aquele state que a gente acabou de criar, né? Que é o task, no caso. Então, depois, nós vamos precisar passar um carinha chamado onChange, tá? Para que a gente consiga atualizar o estado cada vez que o usuário digite, tá? Então, aqui eu vou dar um event, onChange event, e aí eu vou setar, né, o meu estado. Então, eu vou dar aqui um setTask, né? O estado que eu tô falando é, obviamente, esse estado aqui. Então, eu vou dar aqui dentro, eu vou dar um event.target.value. Então, a partir do momento que eu for tentar escrever alguma coisa aqui, ó, dentro do meu input, ele já tá conseguindo escrever tudo certinho. E tipo assim, só que se eu tirasse esse onChange, olha o que ia acontecer. Obviamente não ia acontecer nada. Eu tô digitando e não escreve, né? Então, por isso que a gente tem que sempre colocar esse onChange e setar esse nosso estado. Beleza? Então, aqui, basicamente, a gente já está conseguindo guardar Então, tudo que a gente digita aqui, a gente já está, aqui nesse input, no caso, a gente já está conseguindo guardar dentro desse nosso state aqui. Beleza? Então, tranquilo. E a primeira forma que a gente pode fazer uma tipagem estática para o nosso state é fazendo assim, ó. É passando uma string, tá? Porque, obviamente, né, nós estamos digitando aqui, então, isso é uma string, né? A gente também até colocou aqui aspas para o estado identificar que isso daqui é uma string, tranquilo? Só que, então, passando o mouse em cima desse state, dá para perceber que o VS Code ele já está informando para a gente que o state task, né? Esse state aqui, o state task, ele é do tipo string, né? Então, se a gente até querer converter isso daqui, ó, se a gente até quiser converter isso daqui para um número, o TypeScript ele já vai até ó que interessante, ele já vai até nos informar um erro, né? Não está informando por algum motivo. Ah, não. Aí, foi. Agora ele já está até informando o erro. Se você for ver, ó, o argumento do tipo number, ele não é assinalável com o parâmetro aqui do tipo string. Só que assim, pessoal, é importante eu dizer que o TypeScript ele é muito inteligente. Esse erro tá dando não é porque nós colocamos isso daqui, né? Não é porque nós tipamos esse state, é porque tá dando esse erro, tá? Tem algumas coisas que o TypeScript faz uma tipagem automática, né? Não necessariamente nós precisamos definir esse state aqui como uma string para o TypeScript identificar que esse state é uma string em si, entendeu? Tanto que se a gente tirar esse string daqui e eu passar o mouse em cima, ó que interessante, o VS Code vai estar informando para a gente que o estado task continua sendo uma string do mesmo jeito, tá?
Porque ele é tão inteligente que ele conseguiu identificar pelo simples fato de a gente colocar essa aspas aqui. Tanto que se eu colocasse também um número, sei lá, um número 20, por exemplo, aqui, ó, const task é do tipo number. E se eu colocasse lá um true, aqui vai falar também, ó, o task é do tipo booleano, entendeu? Ele já faz essa tipagem automática pra gente, porque o TypeScript em si, ele já é muito inteligente, tá? Isso, pessoal, se chama inference dentro do TypeScript, tranquilo? Então, beleza, agora que vocês já sabem disso, e interessante também, né, pessoal, eu dizer pra vocês que, ó, como a gente também já tá como a gente tá tentando converter isso daqui pra um número, dá erro, né? Dá erro, porque isso daqui é uma string, né? E não tem como nós queremos converter em si, né? Então, beleza, deixa eu tirar isso daqui. E tranquilo. Agora eu vou criar um outro state, beleza? E esse state ele basicamente vai servir para nós guardarmos todas as tasks que nós cadastrarmos para depois nós iterarmos sobre ele, beleza? Então deixa eu dar um const to-do list set to-do list. Deixa eu dar aqui um use state e deixa eu passar aqui um vetor, né? Esse array. E eu tô criando esse state, né, pessoal? Recapitulando, porque vai ser aqui onde a gente vai guardar a nossa lista de tasks, tranquilo? E não é à toa que eu coloquei isso, porque vão ser várias tasks. Para nós tiparmos esse state, o que a gente vai fazer, né? Para a gente tipar esse state aqui. Primeiro, a gente vai criar uma interface, tá? E aqui a gente vai dar um nome para essa interface. Então eu vou dar aqui um iTask, tá? E aqui dentro, eu vou tipar os elementos das tasks os elementos da task que nós vamos usar. Ou seja, a gente vai usar dois carinhas, que é o ID da nossa task, tá? Então deixa eu dar aqui um ID number. E a gente vai guardar outro elemento, que é o nome da nossa task, né? Que será a nossa task em si, né? Esse carinha aqui, né? O texto. Então vai ser o name task e ele vai ser do tipo string, beleza? Ele vai ser aqui do tipo string. Então o ID, ele basicamente será a forma que nós vamos identificar mais para frente para nós conseguirmos diferenciar cada task de outra para depois nós deletarmos ela, né? Se você já mexeu com back-end, você sabe que quando nós fazemos um método post, o back-end ele gera um ID automaticamente, porque o ID ele tem a informação única de cada postagem, né? Ou de cada usuário, assim, enfim, tanto faz. Então, nós meio que vamos simular um ID com uma função do JavaScript de sortear números. E isso a gente vai fazer mais pra frente, tranquilo? E o name task, como eu já falei, será o texto que nós vamos passar para aquele input, tá bom? Né? Então, ele será a nossa task em si. Eu não sei porque aqui tá dando um erro, mas aí. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa tipagem aqui pro nosso state, tá? Então, deixa eu dar um iTask, tá? E como esse state, ele basicamente ele está carregando uma lista de tasks, ele não vai guardar só uma task, ele vai guardar várias tasks, né? Se possível 200, 300 tasks. Ou seja, isso é um array, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar passando um vetor aqui, né? Esse colchetes para cá, tranquilo? Então, olha que interessante. Se a gente for tentar iterar se a gente for tentar iterar esse state aqui, ó, olha que legal que vai acontecer. Deixa eu dar um to-do list.map. Deixa eu passar um task. Então, deixa eu passar aqui também uma div. Então, se eu for tentar fazer isso e passar aqui um task ponto
Ó que interessante. Você já percebeu que o VS Code ele nos dá o autocomplete quando nós damos um Ctrl mais espaço, né? Ele identifica quais são as informações que nós podemos usar. E as informações que nós podemos usar são aquelas duas, o ID e esse name task. Então ele já fala para mim, ó, você quer usar qual? O ID ou o name task, né? Legal isso, né, pessoal? Ele já tá funcionando aqui tudo tranquilo pra gente. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar a função de criar a task. Então, quando eu clicar nesse botão, vai criar a task para mim, tá? Então, então, nesse botão, eu vou dar eu vou dar um on click. Nesse on click, eu vou passar uma função chamada add task. E aqui fora eu vou criar a função em si. Então, deixa eu dar um function add task. Então, beleza, essa vai ser a nossa função. Então, o que eu vou criar primeiro? Primeiro, eu vou criar aquela funçãozinha que eu já tinha falado para vocês de gerar um número automaticamente para esse ser o nosso ID, né? Para a gente simular um ID como se a gente estivesse recebendo de um back-end, tá bom? Então, aqui eu vou dar um const ID random para, né, gerar o nosso número aleatoriamente. Então aqui eu vou colocar um num e aqui eu vou passar um math.random e vou passar isso daqui, tá? E aqui embaixo eu vou dar um console.log id random e vou passar um número, tá? Então, essa função para a gente gerar um número aleatório de 0 a 10, né? Esse num aqui, pessoal, basicamente é o parâmetro que a gente... É um parâmetro que a gente está passando aqui por argumento, tá? Então, basicamente, esse num que a gente colocou aqui, ele tá... Esse 10, na verdade, ele se refere a esse num. Tranquilo? E aqui, ó que interessante, ele tá dando um erro, por quê? Ó, vamos ler. O parâmetro num ele é do tipo N, né? Ou seja, a gente vai também ter que tipar esse parâmetro aqui. Então, eu vou ter que colocar aqui, obviamente, number, né? Que o erro aqui, inclusive, ele já vai até parar, né? E, obviamente, pessoal, se eu colocasse, sei lá, do tipo boolean, obviamente ia dar errado, né? Aqui, ó. O argumento do tipo number, ele não é assinalável com um parâmetro do tipo booleano, né? Isso que é o mais legal do TypeScript. Então, deixa eu aqui dar um number. Então, eu acho que se eu vier aqui para nossa aplicação, deixa eu dar um reload aqui na página. Se eu aqui vim inspecionar e vim aqui no meu console, vamos ver o que acontece. Vamos ver se já está funcionando, né, essa nossa forma de gerar um ID automaticamente. Então, ó, se eu clicar aqui, ó que interessante, ele já tá gerando o número aleatório de 0 a 10, tá? Ó que legal. Só que o problema é que ele tá gerando números quebrados. Eu só quero que ele gere números inteiros. Então, para isso eu preciso dar um match.floor ou floor, né? Não sei. Eu não sou tão boa assim no inglês, minha pronúncia é uma merda. Mas enfim, só dá um math.floor que, ó que interessante, ele já vai gerar um número de 0 a 10 pra gente, só que a diferença é que são números inteiros em si, tá bom? Então, tranquilo. O que eu vou fazer agora, né, dentro dessa função, eu vou colocar, na verdade, dentro dessa função, eu vou dar um set to do list, tá? E dentro dele, eu vou colocar as tasks velhas, né, que estão dentro do state e uma nova task. Então eu vou dar 3 pontinhos to do list
e vou dar 1,new task. Esse to-do list em si é esse state aqui, tá? E esse new task, ele basicamente vai ser um objeto que a gente vai criar daqui a pouco, tranquilo? E aqui, basicamente, pessoal, nós estamos usando o operador spread aqui, né? A gente está usando o operador spread do JavaScript, tá? Então, então, toda vez que essa função for executada, esse estado vai armazenar as velhas tasks e a nossa nova task, beleza? Então aqui a gente já pode criar um objeto, tá? Então aqui eu vou dar um const new task, né? Que é esse carinha aqui no caso. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso passar um ID, né? E ao invés de eu passar esse console log aqui, né? Deixa eu apagar ele. O que eu posso fazer? Eu vou passar o ID. Opa! Eu posso passar o ID random. Só que em vez de ser 10, eu vou colocar, sei lá, um número bem grande. Aqui, vários 9. Tranquilo? E a outra coisa que eu vou passar dentro desse objeto vai ser esse meu state aqui, tá? Então eu posso dar um name task que vai ser igual a o state em si, esse state aqui, beleza? Então, tranquilo. Então vamos testar para ver se já está funcionando, né? Então eu só vou dar uma copiada e colada aqui no meu roteiro, tá? Para ser mais rápido. Aqui, basicamente, pessoal, eu tô iterando do mesmo jeito, só que eu tô passando esse name task e esse ID aqui, tá? Então, olha que interessante. Deixa eu... Ai, caramba. Deixa eu apagar aqui. Então, toda vez que eu for escrever alguma coisa e digitar, ó, ele apareceu o texto que eu coloquei com o meu ID, né? Então, se eu fazer aqui, ó, fazer lição e o meu ID, ou seja, já tá funcionando tudo certinho pra gente, tá? Mas é claro que eu não vou colocar aqui, né? Para isso, eu já criei um componente específico. Eu já criei um componente específico, tá? Que é esse to-do task, tá? Esse é o componente específico para os cards, né? Onde está toda a nossa estilização aqui e tudo mais, tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou precisar iterar sobre esse componente. Então, aqui eu posso dar um to-do list.map, posso passar um task, e aí eu posso passar esse to-do task para dentro para dentro disso daqui, tá? Então depois, pessoal, eu vou passar via props esse task aqui, né? Que é o carinha que a gente pode... Opa! Que é o carinha que a gente pode dar um task.id ou name task, tranquilo? Então eu vou passar esse carinha aqui via props. Então deixa eu passar um task e passar esse task aqui, tá? E no outro componente, eu vou receber essa props, tá? Nesse componente aqui, no to do task, no caso, eu vou receber essa props. Então, eu posso dar eu posso desestruturar aqui e colocar esse task, tá? Só que no TypeScript, nós precisamos tipar as props que nós passamos, tranquilo? Então, a gente sempre tem que tipar ela aqui. Quando você vê aqui, ó, tá dando até um erro. Só que esse erro, na verdade, é porque a gente não tá usando, né? Mas enfim, a gente tem que tipar ela. Então, para tipar as props que nós passamos, nós precisamos dar um interface. E aqui eu vou passar task props, tá? Então, eu vou tipar ela. Então, eu vou dar aqui um task, tá? Eu vou até apagar aqui para não confundir muito vocês. Então, eu vou passar aqui um task. E nessa tipagem, o que ele vai receber nessa tipagem, esse task aqui? Ele vai receber esse nosso iTask, tá?
Então eu poderia apenas copiar e colar essa tipagem do arquivo app.tsx e colocar aqui, né? Só que eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele de uma forma mais organizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui, eu vou recortar. Eu vou aqui, eu vou dar um new file, vou criar um novo arquivo, um novo arquivo chamado interfaces s, tá? Isso dentro do meu src. Vou dar um Ctrl V, colo essa interface para cá e depois eu dou um export, tá? E eu vou estar passando esse export para poder importar essa interface para outros arquivos. No caso, para o app.tsx e para o to-do task, tá? Então, beleza. Aí sim eu consigo tipar essa props aqui, né? Só que antes, você percebe que tá dando alguns erros aqui? É porque a gente está tipando com iTask, só que não tem nenhuma tipagem aqui. Então eu vou ter que importar esse iTask, né? Essa tipagem desse arquivo aqui. Então deixa eu dar um iTask e aqui ó, importou e o erro parou, tá? Então beleza. Aí sim eu vou conseguir tipar essa props aqui task, tá? No meu componente to-do task. Então, ó, se eu passar aqui um iTask, ele apareceu para mim e eu já consegui tipar de boa, tá? Sem dar nenhum problema. Então, depois aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar desestruturar e passar essa task, né? No caso, esse carinha aqui, tá? Eu tô passando para cá e eu vou falar, não, eu tô pegando essa task do task props, tá? Tô desestruturando e tô pegando essa task do task props, tá? E então, agora, o que a gente já pode fazer? A gente já pode, ó, tirar esse fazer lição, esse negócio estático que tá aqui, e eu posso dar um task ó, name task, tá? E ele basicamente já vai estar funcionando, só que não, porque eu esqueci de também colocar uma chave única, né? Que no caso é o key. Então, passando essa chave única aqui, e se eu fazer assim, ó, key. Sim, pessoal, é verdade, tá dando vários erros porque eu não passei isso daqui. Agora foi. Agora todos os erros saiu da minha tela. E se eu vier aqui, ó, deixa eu dar um reload na minha página. Aqui, aquele ali já saiu. Então, se eu colocar aqui, ó, fazer lição e adicionar, ó que legal, já adicionou aqui pra mim. Então, se eu colocar trabalho e colocar aqui, ó, já tá aparecendo aqui pra mim também, tá? Então, a gente basicamente conseguiu passar aquelas nossas informações via props, tudo certinho, e ainda a gente ainda conseguiu tipar ela, tá bom? Ó, tipando dessa forma aqui, beleza? Então, agora, outra coisa que eu vou fazer, basicamente eu vou criar a função de deletar uma task, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro eu vou aqui no meu app.tsx e aqui em cima eu vou dar um function delete task, tá? Esse vai ser o nome da minha função. Function delete task. Aqui, por parâmetro, eu vou receber um argumento aqui por parâmetro. Esse argumento eu vou dar o nome de delete task by id e ele vai ser do tipo number, tá? Ele vai ser do tipo number. E aqui o que a gente vai fazer? Toda vez que essa função é executada, a gente vai setar o nosso state, tá? Então, aquele nosso state esse state aqui no caso, o to-do list, né? E aqui eu vou passar um to-do list.filter, tá?
to-do list.filter. Então eu vou passar aqui um task name, né? Esse vai ser o nome que eu vou dar, mas você pode colocar qualquer outro, né? Isso não vai ter tanta diferença. Calma aí, é task name, né? Task name. E aqui eu vou dar um. Se o task name ponto .id for diferente igual do que o delete, esse carinha aqui no caso, ele basicamente vai deletar, beleza? Aqui tá dando um erro por algum motivo. É verdade, aqui eu não fechei, tá? Aí, beleza. Agora que a gente já fez a função de deletar a task, a gente vai ter que passar essa função via props também, tá? Então aqui eu posso dar um delete task e eu posso passar a função delete task, tá? Então vamos receber esse... Primeiro, na verdade, a gente tem que tipar, né? É verdade, eu esqueci disso. Então aqui eu posso dar um delete task e aqui eu posso dar um delete task by name, que vai ser o argumento... By name não, pessoal, by id, que vai ser o argumento que será passado por parâmetro, tá? Então a gente diz aqui que ele é do tipo número, tá? E a gente também fala que ele é void, porque é uma função que não retorna nada pra gente. Então toda função que não retorna nada pra gente, a gente tem que colocar, a gente pode dizer que ela é void, né? Tanto que, ó, se eu passar aqui, ó, function, ó, é do tipo void, viu? É tipo vazio, né? Não retorna nada. E a gente até pode colocar aqui, ó, tipo void. Aqui aconteceu aquele mesmo negócio desse state aqui, que o TypeScript tipou automaticamente para mim. Só que o que acontece? Desse jeito, eu vou colocar esse void aqui, porque além de o TypeScript ele servir para ser uma tipagem estática para a gente, também o TypeScript ajuda muita gente quando uma outra pessoa, um outro desenvolvedor, ele vai ler o nosso código, porque ele já consegue identificar na hora que isso é uma função do tipo vazio, né? Que não nos retorna nada. Então ele não vai ter que ler a função inteira em si. Ele só bate aqui e vê. Ah, não, essa função aqui, ó, tipo void, então ela não retorna nada pra gente, tá? O TypeScript, ele é muito bom por causa disso também, beleza? Então agora que a gente fez isso, nós já tipamos essa props aqui, a gente já recebeu aqui. A gente pode receber ela aqui, ó. Então eu posso pegar esse meu delete task. Tranquilo? Posso pegar esse meu delete task e agora eu vou passar o onClick para esse X aqui, tá? Vou passar um onClick para ele, passando depois a delete task como ID, tá? Então eu posso dar aqui um onClick, tá? Então eu vou fazer isso daqui e aí eu posso dar passar o delete task em si, né? A minha função, e essa delete task, ela aqui, pelo parâmetro, né, que nós vamos passar, a gente vai passar um task.uid. Aí, ele vai receber esse ID aqui, né, pelos nossos parâmetros que nós passamos aqui, beleza? Então, tanto que deixa eu dar um reload aqui na minha página, tanto que se eu colocar aqui, ó, agora, trabalho, adicionar, agora eu vou colocar academia. Agora eu consigo, ó, deletar as minhas postagens, beleza? Então, o que falta agora é nós colocarmos aquelas mensagens de erro e de sucesso, né? Então, se a pessoa for querer criar uma task sem colocar nada no input, vai dar a mensagem de erro. Caso ao contrário, se der tudo certo, vai dar a mensagem de sucesso, né? Então, o que basicamente eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro parar essa execução, né,
desse projeto aqui. Então eu vou dar um yarn add react toastify, é isso aí. Ele vai no primeiro a gente vai ter que importar duas coisas do React Toastify, tá? Que são essas coisas aqui que eu acabei de colar, que estava ali na documentação. Que é basicamente esse toast container e esse toast. E depois ele vai importar o CSS em si, né? Porque se vocês foram ver, né? Aqui tem vários tipos de toasts em si. Primeiro tem esse info, que ó, se eu mostrar aqui, ó, tem que é esse carinha aqui. Aí tem o success, que é o de sucesso, tem o warning, daí tem o error e também tem o default, tá? Então, você percebe que ele já tem a sua própria estilização, esses toasts? Então, esse CSS é basicamente isso, tá? A estilização deles. E como eu estava falando, o React Toastify nos disponibiliza dois carinhas, que é o toast e o toast container. O toast container em si vai ser onde a gente vai colocar ele aqui dentro da nossa aplicação para aparecer o toast. E aquele só toast, ele basicamente vai servir para a gente dizer qual a gente quer, tá? Ou seja, se eu quero success, então eu vou dar um toast.success e vou escrever a mensagenzinha aqui, né? Do jeito que tá falando. Então, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Nesse add task, então eu vou dar um toast.success, tá? E aqui eu vou falar assim, ó. Task cadastrada com sucesso, tá? E aí eu vou colocar o toast container aqui, ó. Toast container aqui, tá bom? Eu vou colocar o toast container aqui. Aqui tá dando um erro porque aqui eu digitei errado, né? Aí, toast container, tá? Calma, que aqui ainda a gente já vai fazer algumas configurações. Eu vou colocar algumas configurações aqui, tá? Mas olha que interessante. Deixa eu reiniciar aqui a aplicação, né? Deixa eu dar um... Na verdade, não deixa eu dar um yarn start. Então, olha que interessante. Se eu digitar agora qualquer coisa aqui, ó, e se eu adicionar a task, ele vai dizer aqui, ó, task cadastrada com sucesso. Mas, obviamente, antes eu preciso fazer uma verificação, né? Porque tanto que se eu colocar aqui, vai aparecer do mesmo jeito, enfim, não é isso que a gente quer, né? Então, aqui dentro do meu edit task, eu vou dar um se task for igual a vazio, eu vou colocar o toast error, tá? E nesse toast error eu vou colocar digite alguma task, tá? Caso ao contrário, eu vou colocar isso daqui. Opa. Caso ao contrário, eu vou colocar isso daqui, tá? Então, olha que interessante. Eu creio que já tá funcionando, tá? Eu espero, né? Deixa eu... Aí, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Trabalho. A partir do momento que eu faço, não sei porque veio 2, por algum motivo. Sim, pessoal, pelo amor de Deus, esqueci de apagar aqui. Caraca. Enfim, mas já tá funcionando aqui tudo certinho. Agora já creio que já tá funcionando tudo certinho. Então, ó, que interessante, já tá funcionando. Agora, caso eu não digite nada, vai aqui, ó, digite alguma task e não cadastrou pra mim, tá? Agora a gente vai fazer a parte das configurações, que é facinho, tá? Eu só vou copiar aqui. E aí eu vou colocar isso daqui aqui dentro.
Então, eu posso tirar esse. Agora, nesse auto close, o tempo que ele demora para fechar, então eu vou diminuir para 2 segundos e meio, né? Tudo isso daqui eu também posso tirar. Tudo isso daqui eu posso tirar. E esse daqui, ó, que é o pause one hover, eu vou colocar como false, tá? Porque toda vez que a gente passava o mouse em cima, o toast parava. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero que ele vá direto, entendeu? Então, ó, se eu agora adicionar alguma task, ó, que interessante, não pausa mais automaticamente e também tá bem mais rápido. Eu acho que 5 segundos demorava muito, pra ser sincero. Então, ó, aqui tá funcionando tudo tranquilo. E, pessoal, a gente acabou a nossa aplicação. É basicamente isso que a gente tinha que fazer, né? Tudo que a gente tinha que fazer, a gente já conseguiu fazer, que é cadastrar a task, depois deletar, tá? Assim, eu espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E se eu te ajudei, se inscreve no canal, me segue lá no LinkedIn também, me siga no Instagram, que eu troco uma ideia com você, tá? Caso você tenha alguma dúvida. E poste esse projeto no LinkedIn. Eu acredito que, assim, para o primeiro projeto para TypeScript, é um ótimo projeto, um projeto bem simples, só que um projeto que dá para aprender muito, tá bom? Então é isso, pessoal. Falou!